Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta segunda-feira, hoje é 9 de dezembro de 2024. E hoje estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus e vamos ler Evangelho de João, capítulo 18. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. E ela diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Agora Jesus está no Monte das Oliveiras. Isso é noite. É algo aí entre, 9 horas da noite e meia-noite. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas, que conhecia bem a rotina de Jesus, sabia daquele lugar, já tinha estado lá com Jesus. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Um grupo aí armado, com as tochas para ir prender Jesus. Versículo 4, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Você vê que a iniciativa parte do próprio Senhor Jesus. Como ele mesmo disse lá no capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Este poder eu recebi do meu Pai. Então, uma coisa que deve ficar evidente na palavra para nós é que Jesus se entregou à morte. Ele veio com essa missão. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João apresentou lá no capítulo 1, no versículo 29. Então ele espontaneamente entregou-se na cruz em nosso lugar. Não há demonstração de amor maior do que esta na história da humanidade. Versículo 5, a Jesus de Nazaré, responderam eles. Quando Jesus perguntou: quem é que vocês estão procurando? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Isso aqui foi uma demonstração de que Jesus era a autoridade. Se Jesus quisesse ter se livrado da morte, ele teria. Eles conseguiram prendê-lo e levá-lo porque ele se entregou. Mas quando ele se aproxima e declara que é ele mesmo, extraordinariamente os que foram para prendê-lo caem por terra. Novamente lhes perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Jesus diz: já que sou eu que vocês estão procurando, deixa estes homens ali, no caso os demais apóstolos, irem embora. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus estava defendendo os seus apóstolos na hora da sua prisão. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então Pedro esboçou uma reação aí com uma espada.
Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Como assim, Pedro? Guarde sua espada, Senhor. E aí Jesus disse: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Cálice é um símbolo bíblico para uma situação que você tem que enfrentar. É chamado de cálice. O cálice pode ser algo bom, positivo, ou pode ser algo difícil. Aqui era algo difícil, era a própria morte de Jesus. E ele entende que ele recebeu essa missão do próprio Pai. Por isso que ele está se entregando à morte. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Anás havia sido sacerdote, aliás, Anás tinha sido sumo sacerdote, era a maior autoridade religiosa entre os judeus. Seu genro o sucedeu como sumo sacerdote, e Jesus passa por esses julgamentos, ainda de madrugada. Verso 14, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Isso está registrado lá atrás, quando Caifás involuntariamente disse isso, até no outro sentido, mas soou como uma profecia de que Jesus, a morte de Jesus era o sacrifício pela humanidade. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Alguns supõem aqui que este discípulo que entrou lá era João, que escreveu este evangelho aqui, está descrevendo a situação sem mencionar o próprio nome. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então Pedro entra e está relativamente próximo de Jesus, observando o que vai acontecer com Jesus. Pedro e esse outro discípulo, que entende-se que era João. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Olha o Pedro negando Jesus. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. O que eu falei foi em público, todo mundo sabe. Jesus respondendo para o sumo sacerdote. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Jesus desafia ali o soldado que o bateu. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote anterior, que era sogro do atual, agora, depois de uma rápida interrogação, manda Jesus para o atual sumo sacerdote, que era seu genro. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Olha o Pedro negando Jesus pela segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha
Pedro cortara e insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. 3 vezes Pedro negou. A última aí para o parente do homem que tinha tido a orelha cortada pelo Pedro. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. Pretório era o local onde o governador romano julgava as questões lá, né? Recebia para julgamento. E olha a preocupação dos judeus. Eles estão cometendo o pecado de executar o Filho de Deus e estão preocupados com contaminação cerimonial. João descreve isso aqui para mostrar a estupidez humana envolvida nesta situação. Versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Perguntando para os judeus. Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Eles vêm aí apelando aí um argumento de quem não tem argumento. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Aí eles respondem: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles já estavam decididos a executar Jesus. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pilatos vai interrogar Jesus. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? E na verdade foram os judeus que acusaram Jesus de querer fazer um levante contra o Império Romano, porque Pilatos era o representante do Império. Então o Pilatos tinha a obrigação de reprimir todo aquele que se levantasse contra o Império. Apesar de Jesus já ter dito que o seu reino não era um reino temporal e político, como os judeus queriam que o Messias fizesse. Versículo 35. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus. Olha a declaração de Jesus no verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo que seu reino não é político temporal. É um reino espiritual e eterno. Então você é rei? Disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Foi para isso que eu vim ao mundo. Foi para estabelecer o reino, e um reino fundamentado na verdade. Isso aqui, de certa forma, subtende que os reinos políticos do mundo são reinos fundamentados na mentira. 38. Quem é a verdade? Perguntou Pilatos. Uma pergunta retórica que era comumente feita pelos filósofos gregos. O Pilatos faz a mesma pergunta aqui sem esperar uma resposta. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos estava consciente da inocência de Jesus. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos tenta soltar Jesus, aproveitando-se dessa tradição, em que na época da Páscoa ele soltava um dos prisioneiros que os judeus solicitassem, dava
uma anistia aí para alguém, como um gesto de generosidade. Verso 40, eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Eles escolheram um bandido e não quiseram Jesus. E ainda hoje é assim para a maioria das pessoas. O mundo continua escolhendo os bandidos. O mundo continua rejeitando a Cristo e escolhendo os bandidos. O mundo tem escolhido os reinos políticos e temporais, em vez de escolher o reino espiritual de Cristo sobre as nossas vidas. Que nós possamos fazer a melhor escolha e escolher a Cristo para reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se essa leitura foi esclarecedora e abençoadora para você, peço que deixe um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, comente o que você achou desta leitura, destaque alguma coisa que porventura eu não tenha destacado, e se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, estamos convidando para que se inscreva, se gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Tá bom? Vamos orar para terminar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pelo lar, pela família, pela noite de paz, pelo descanso, pelo acordar com saúde, pelo novo dia, nova semana que começa, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos do Senhor e por poder começar esse novo dia, essa nova semana aqui, lendo a palavra, alimentando o nosso espírito. Ó Deus, que é diferentemente daqueles judeus e daqueles romanos, nós possamos escolher a Cristo e deixá-lo reinar em nossas vidas, em nosso lar. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo, dando saúde para quem está enfermo. E aí, ó Pai, nós intercedemos pela irmã Letícia, filha da irmã Luzinete, intercedemos pela irmã Valderice, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma das suas servas, fazendo milagres a seu favor. Oramos pelo esposo, ó Deus, da irmã Maria Luzimar, irmão Raimundo Donato, pedindo a bênção do Senhor sobre estas vidas. Em nome de Jesus, faça milagres a favor dos seus servos, use os médicos, os medicamentos. Ó Deus, seja feita a sua vontade. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes. Que nossos lares sejam lugares de aconchego, de segurança, de crescimento. Ó Deus, de harmonia entre os membros da família. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um, fazendo prosperar o trabalho de cada irmão, abrindo portas de trabalho para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas igrejas, sobre cada congregação local. Que o povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra, aviva a sua obra no meio dos anos. Seja com a obra missionária, meu Pai, com cada missionário fazendo frutificar o seu trabalho lá onde ele está. Proteja, livra, guarda, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde suas vidas ficam em risco, onde podem ser perseguidos, presos e até expulsos daqueles países. Ó Deus, levanta obreiros, levanta intercessores, levanta recursos, ó Deus, para que o evangelho do reino seja pregado no mundo todo em testemunho a todas as nações, para que então o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas para que possamos levar a bênção do Senhor
por onde quer que formos nesse novo dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.